Ricardo Guerra, seja muito bem-vindo à nossa casa, uma satisfação poder conversar contigo sobre inovação, tecnologia, carreira, negócios e conhecer um pouco mais da sua trajetória. O sistema financeiro brasileiro é reconhecido no mundo inteiro pela inovação e você está há quase 30 anos no maior banco da América Latina. Imagino quantas histórias você deve ter sobre a construção do Internet Banking, dos primeiros aplicativos. O que mudou de mais significativo das últimas 3 décadas para cá? Legal, Aline. Primeiro, um prazer, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Nossa, acho que foi uma mudança gigantesca, né? Trabalhar em tecnologia nos dias de hoje já é uma mudança constante, né? A gente vê ano após ano a tecnologia evoluindo de forma significativa. Quando a gente olha 30 anos para trás, então, é muito grande essa mudança. E eu acho que ela vem em diversas dimensões. Quando a gente olha a questão técnica propriamente dita, talvez seja a origem de toda essa mudança que a gente vê no mundo, a mudança ela é brutal. 30 anos atrás as coisas aqui eram muito mais, eu diria, artesanais até, né? Eu me lembro que quando a gente começou a desenvolver a internet dentro do banco nos anos 90, tinha muitos pedaços da tecnologia que não existiam produtos, que a gente precisava usar para conectar eventualmente plataformas diferentes, a gente desenvolvia isso na mão, literalmente, coisas que a gente não faz hoje, porque hoje você tem tecnologia abundante à disposição para você utilizar, né? Então era um trabalho quase científico, de investigação, de entendimento mesmo da tecnologia. E o que a gente vê ao longo dos anos é uma evolução muito grande que passa muito pela colaboração entre diversas empresas, diversos profissionais no mundo inteiro. Muita inovação presente e a tecnologia chegando num nível onde a gente passa a trabalhar através do que a gente chama de uma arquitetura, que é a forma pela qual você constrói soluções, muito mais veloz, muito mais moderna, né? A gente costuma dizer que lá atrás você precisava escrever toda a sua solução do zero praticamente. Você até usava algumas coisas que existiam, mas era muito mais difícil fazer isso. Hoje são pecinhas que você junta, é muito mais rápido de você desenvolver soluções, o que permite que você, de fato, construa muito mais coisa, inove muito mais, tenha muito mais criatividade. E aí a gente vê soluções de dados muito evoluídas, inteligência artificial, soluções de base de plataforma, que a gente chama de blockchain, que é tecnologia relativamente nova, enfim, e outras tantas promissoras pela frente, acontecendo de forma muito mais rápida. Então, essa parte, digamos, da cozinha, né, do motor do carro, né, daquilo que está por trás, de fato, evoluiu demais. Tem uma segunda dimensão, que é o que as pessoas percebem, né, o resultado disso, o resultado dessa evolução. E isso impacta demais a vida das pessoas, né? A gente vê hoje em dia a tecnologia presente em todo mundo. Né? Todo mundo tem telefone celular, os aplicativos de telefone celular, a forma pela qual você consome mídia, assiste filmes, enfim. Toda a sua vida está cercada de muita tecnologia. Isso evoluiu muito ao longo do tempo por causa dessa evolução tecnológica. E tem um terceiro que talvez seja mais escondido, mas que para a gente é muito importante, que a nossa vida como profissional de tecnologia mudou completamente. Né? 30 anos atrás a gente era um quase puro profissional de tecnologia que ficava ali isolado no nosso grupo, recebendo pedidos de soluções para serem construídas e muito distante do cliente da organização, independente da organização que você trabalhe, muito distante de quem está tocando o negócio propriamente dito, né? E hoje, com toda essa evolução e essa velocidade e essa adoção pelo cliente, fez com que esse profissional fosse puxado para a ponta, né? Agora ele precisa entender muito mais do cliente, precisa entender muito mais do negócio, porque o fruto do trabalho dele está sendo utilizado pelas pessoas cada vez mais. Então esse distanciamento não é mais possível, né? Então requer hoje do profissional de tecnologia uma mudança completa. Você não, 30 anos atrás, a sua obrigação era ser um bom técnico, entender da tecnologia. Hoje, além disso, você precisa ser alguém que aprende constantemente, porque a evolução é muito mais rápida. Você precisa ser também especialista no seu negócio, que antes requeria menos. E você precisa também entender do seu cliente, porque você tem muita condição de contribuir na construção de soluções. Porque conhecendo tecnologia, você traz criatividade, traz um olhar diferente sobre o que as pessoas precisam. E com isso você consegue inovar, consegue criar soluções que sejam diferenciadas.
Certo. E o comportamento do consumidor também vai evoluindo à medida que surgem novas tecnologias, né? O que você destacaria das mudanças, das transformações do comportamento dos correntistas, dos consumidores e de que forma o banco acompanhou essas mudanças? Perfeito. Super importante a sua pergunta, Aline. O comportamento das pessoas mudou completamente por causa dessa evolução tecnológica. A origem disso vem de empresas que passaram a usar a tecnologia para resolver dores das pessoas ou para entregar novas oportunidades, né? Um exemplo talvez mais clássico seja o smartphone, né? As pessoas passaram a utilizar o telefone celular de um jeito completamente diferente. Aliás, passaram a usar telefone celular nos anos 90 que não existiam e depois esse telefone celular se transformou rapidamente numa plataforma interativa. E isso mudou o jeito que as pessoas se comportam, né? A gente costuma dizer que muda até o nível de ansiedade das pessoas, porque a tecnologia traz tanta solução imediatista para a gente, né? A gente tem uma informação, a gente está com o celular, a gente já consegue a resposta para essa informação. Antigamente a gente andava pelo trânsito e não sabia muito bem que horário a gente ia chegar no nosso destino, né? E isso fazia com que a gente fosse obrigado muitas vezes, para quem mora aqui em São Paulo ou numa cidade que tem trânsito como São Paulo, fizesse com que a gente sempre saísse antes, colocasse um horário de folga bastante grande, né? O que fazia com que o nosso tempo fosse mais escasso. Hoje, com um aplicativo de trânsito, o Waze que todo mundo usa, você se programa muito mais, né? E é curioso que as pessoas não sabiam dessa possibilidade. Não é que todo mundo fala, meu Deus, eu preciso de um Waze. De repente, o Waze aparece e ele é adotado por todo mundo. E quase que se você parar para pensar, você fala, meu Deus, como é que eu vivia sem esse aplicativo, né? E quem é que nunca xingou, né? Quando o Waze erra 2, 3 minutos ou 5 minutos e fala, meu Deus, ele me disse que eu ia chegar às 14h30, eu cheguei às 14h40, eu me atrasei, né? Você hoje exige essa precisão, você exige, né, isso que a gente brinca do nível de ansiedade. A mesma coisa quando você fala por aplicativos de conversa, por exemplo, né? Antes você ligava para as pessoas e deixava recado, e era assim que o mundo funcionava, né? Hoje todo mundo se tornou muito mais imediatista, você manda um WhatsApp e você fica ansioso pela resposta, né? Se demora muito, você começa a ficar inquieto, você fala, poxa, eu preciso dessa resposta. E você vivia sem essa resposta antes. Então a tecnologia mudou completamente o comportamento desse consumidor, e a partir do momento em que as pessoas começam a ser expostas a esse tipo de solução, de trânsito, de conversa, de filme, de consumo, automaticamente as pessoas começam a mudar o seu comportamento para tudo que elas interagem, seja na vida pessoal ou na vida profissional. E não é diferente para os correntistas ou para clientes, né? Hoje a gente fala muito mais de clientes de banco, muito mais amplo do que correntista, né? A conta corrente é um pedaço de tudo que a gente oferece. E esse cliente que vive então essa nova ansiedade, esse imediatismo, também espera esse serviço dos bancos. Também espera que o banco entenda o que ele precisa e que resolva essa questão, uma questão específica que ele precisa resolver no tempo certo, né? Existe, obviamente, para as empresas estabelecidas, um desafio de adaptação a tudo isso, né? E é isso que a gente vem investindo muito ao longo dos últimos anos, décadas, para a gente se adaptar a essa nova necessidade, a essa nova realidade. Saber compreender as necessidades desses clientes e entregar da forma mais rápida possível aquilo que ele precisa de fato, resolvendo o problema dele, se possível até se antecipando para que nenhum problema aconteça e que você entregue produtos e serviços que sejam úteis para esses clientes. Guerra, e para acompanhar essas mudanças do mercado, do consumidor, do comportamento do consumidor, os profissionais também precisam se adaptar, né? Adquirir novas competências. Você ocupa hoje o cargo de CIO, Chief Information Officer, o chefe de informação do banco. Quais são essas competências que você precisou adquirir, seu time também? Quais os desafios que você enxerga nessa posição e os aspectos que te motivam? Perfeito. Não, muito legal. É uma mudança realmente grande, Aline. Eu diria que a pessoa que hoje é líder de tecnologia nas empresas, ela precisa realmente desenvolver aspectos de entendimento do cliente, de entendimento do negócio, muito além do que era necessário antes. Sempre existiu uma certa necessidade, obviamente, de você entender o contexto da organização que você trabalha, né? Além do conhecimento técnico que a função exige e que hoje requer ainda mais conhecimento técnico pela evolução muito agressiva que existe no mercado em termos de tecnologia. Então, esse estudo constante é fundamental para alguém que trabalha com tecnologia hoje no mundo, mas o líder de tecnologia, propriamente dito, tem um desafio enorme de ajudar a organização a se transformar.
Porque toda essa mudança que a gente está vendo no mundo e nas empresas, de se aproximar dos clientes, de disrupção em termos de entrega de novos produtos, novos serviços, que faz com que a forma pela qual as pessoas consumam produtos e serviços mude completamente, né? As pessoas consomem música hoje de um jeito diferente do que consumiam 20 anos atrás, filmes de um jeito diferente, serviços bancários de um jeito diferente, e essa mudança ela é constante. Então, esse profissional de tecnologia, agora ele é chamado, né, de uma forma lúdica, obviamente, para ajudar nessa transformação e ajudar a compreender o que é necessário para que a empresa se aproxime do cliente e se mantenha ou se torne mais competitiva do que ela era. Essa mudança passa necessariamente por você construir soluções, construir serviços que falem mais com a necessidade do cliente, né? Você causar menos atrito com o consumidor, você de fato mudar a organização em torno da tecnologia para prover serviços que diferenciem do ponto de vista do cliente, né? A gente costuma dizer dentro do Itaú que essa proximidade com o cliente, ela impera as nossas ações, ela impera tudo o que a gente faz. Hoje todas as nossas decisões estão em torno disso, com uma, eu diria, uma agressividade, uma vontade grande de cada vez mais entender mais, né? A gente sabe que essa evolução precisa ser constante, a gente sabe que tem oportunidade da gente evoluir, a gente evoluiu muito nos últimos anos e a gente tem essa obsessão de cada vez mais estar mais próximo, construir soluções melhores, e o papel do líder de tecnologia, eu diria que ele é um dos elementos dentro dessa transformação. Esse novo modelo de gestão, de entender o cliente, entender como você constrói soluções para ele, passa por múltiplas disciplinas, né? Você precisa de alguém de produto que saiba construir produtos financeiros, você precisa do profissional de tecnologia que traz a tecnologia propriamente dita, você precisa de gente de design, de experiência, de cliente que saiba construir essa interface de um jeito natural para o consumidor, enfim, gente de operações, de marketing, de finanças. Você precisa ter um time completo para você construir a melhor solução que seja bom para o cliente e, obviamente, bom para a empresa. Essa fronteira de trabalho é o que a gente tenta explorar. Se a gente não fizer essa mudança como líder de tecnologia, você acaba não influenciando, você acaba não trazendo o melhor possível da tecnologia para o cliente, né? E com isso você não consegue entregar aquilo que as pessoas esperam cada vez mais, né? A gente falou um pouquinho que mudou o comportamento das pessoas, que elas estão cada vez mais exigentes, digamos assim, né? Porque elas têm essa experiência em múltiplos produtos e serviços, então a gente precisa responder para essa ansiedade, a gente precisa responder para essa vontade, a gente precisa entregar o que as pessoas esperam de fato, né? E isso só é possível se a gente mudar a forma pela qual a gente trabalha, né? Criando essa forma mais multidisciplinar, eu diria. Nesse sentido, qual o papel, como você enxerga o papel da tecnologia para conhecer melhor o cliente e para realizar a transformação digital do Itaú Unibanco? O jeito que a gente entende que a tecnologia precisa conhecer o cliente é através de um trabalho integrado. A empresa tradicional, né, em silos, onde a gente tinha departamentos, então você tinha as pessoas que cuidavam do negócio, as pessoas que cuidavam da operação, as pessoas que cuidavam da tecnologia, e cada um trabalhando de uma forma muito apartada, muito isolada. Essa era uma empresa que fazia com que quase que cada departamento tivesse objetivos diferentes, que na expectativa final eles somados entregassem valor para o acionista, para a empresa e para o consumidor. Hoje, como a gente precisa entender muito mais do cliente, essa proximidade entre profissionais ela é muito necessária. Então, o jeito de se fazer isso é quebrando essas barreiras, quebrando estes silos, fazendo com que a estrutura rígida organizacional seja menos importante do que ela era e aparece então uma nova forma de você se relacionar com os seus pares dentro da própria organização, onde todos buscam o mesmo objetivo, que sempre é muito próximo ao objetivo do cliente. O processo de entender o cliente, ele requer profissionais específicos, mas uma vez entendido, a organização inteira, por estar próxima, buscando os mesmos objetivos, trabalhando de forma integrada, passa a compreender o que esse cliente precisa e aí todos participam da criação de soluções, da criação de novos produtos, da melhoria dos produtos existentes, da correção de problemas, mas com uma cabeça muito mais preocupada com as pessoas, né? Porque quando você tem essa proximidade de fato, você passa a sentir a dor do cliente, você passa a sentir a necessidade de fato do que ele precisa. E aí faz com que os profissionais caminhem em direção a essa construção de soluções melhores para as pessoas.
A gente tem visto o crescimento do número de pessoas investidoras, né, com destaque para jovens e mulheres, e isso tem mexido muito com o mercado de conteúdo para investidores. Nesse sentido, quais são as novidades do banco? É verdade, né? Quando a gente, dentro da nossa conversa aqui, que a gente está vendo o mundo inteiro evoluindo com produtos e serviços, dentro da indústria financeira, a gente vê evoluções em uma série de produtos e serviços e investimento é um deles. Realmente as pessoas estão muito mais interessadas nos últimos anos, querendo aprender mais preocupadas com o rendimento do seu dinheiro, onde investir, onde ter o melhor retorno. A gente detectou esse movimento, a gente percebeu essa demanda por parte dos clientes e com base nisso a gente lançou uma plataforma nova, que é um aplicativo de celular, que a gente chama Ion. E o Ion nada mais é do que uma plataforma dedicada a investimentos, onde você se identifica como cliente e lá você tem todas as informações dos seus investimentos em qualquer lugar, você pode cadastrar onde o seu dinheiro está investido e com isso olhar de uma forma consolidada, separada por produtos específicos, aonde que você está o seu dinheiro, qual a rentabilidade e dentro da plataforma obter informações específicas para te auxiliar na decisão de onde investir o seu patrimônio. Né? A gente percebe muito essa necessidade hoje e com isso a gente lançou esse aplicativo, tem sido sucesso, as pessoas têm utilizado bastante e a gente entende que tem ajudado os clientes na sua tomada de decisão no dia a dia para que eles investam melhor de fato. Interessante. Imagino que o banco deve ter tido que transformar muitos aspectos, né? Contratar, por exemplo, computação em nuvem. Que outras ferramentas que a gente poderia destacar? São inúmeras ferramentas, Aline. Para a gente conseguir esse tipo de solução, né, quando a gente descreve o Ion, a gente está vendo a solução final que o cliente está usando. Aqui por trás, tem muita mudança para que isso aconteça. A gente está lançando mão de computação em nuvem, que é uma forma mais flexível e mais escalável, né, onde você pode crescer mais rápido a base de clientes e mais flexível do ponto de vista de você experimentar tecnologias diferentes, experimentar soluções diferentes, para você chegar à conclusão do que é melhor. O produto final não mostra a grande quantidade de hipóteses e de soluções que a gente testou por trás para conseguir montar uma melhor solução. Né? Não existe uma ideia mágica que de repente as pessoas olham e falam, nossa, que ideia legal que as pessoas tiveram no Ion. Lógico que tiveram uma ideia boa, mas ela vem acompanhada de uma série de outras ideias que foram ou caindo no caminho ou sendo adicionadas para formar o produto final. Né? Então, a tecnologia em nuvem, o uso de dados em escala, a arquitetura, como eu expliquei, de uma forma diferente. São uma série de formatos de tecnologia, né? Seja a técnica propriamente dita, seja a metodologia, que somadas permitem mais velocidade e flexibilidade. É isso que a gente busca. Né? Associado sempre à qualidade, obviamente, que precisa ter excelência em termos de qualidade, que ninguém gosta de solução que não funciona. Né? Mas o que a gente busca o tempo todo é ter mais velocidade com flexibilidade, porque na medida em que você se torna mais rápido para construir soluções, elas também ficam mais baratas, porque elas vêm com muito reuso, né? A gente reutiliza um monte de pecinhas, e com isso você consegue criar mais hipóteses. Quando ela é muito cara, você é obrigado a quase que fazer menos para não gastar muito dinheiro e você tem que acertar. Quando você começa a fazer mais barato, mais flexível, você pode fazer mais coisas. E aí você testa mais e, portanto, a chance de você entregar algo de maior valor é maior. Né? E por isso que essas tecnologias são importantes, para a gente ter mais velocidade através de flexibilidade. Guerra, na prática, como é que funciona essa nova plataforma de tecnologia e o que é o Ion? Como é que ele funciona? Legal. Primeiro, a plataforma do banco propriamente dita, a gente vem modernizando, a gente chama a plataforma do banco. Né? Ela foi construída, ela se iniciou há quase 50 anos, a plataforma do Itaú Unibanco. Uau. E a gente vem modernizando essa plataforma, atualizando essa plataforma para as tecnologias atuais, que permitem que a gente traga essa velocidade para que a gente entregue melhores soluções no final do dia. E isso é muito importante, porque se a gente não moderniza, se a gente não torna essas soluções mais antigas mais flexíveis, a gente não consegue, de fato, ter a velocidade no final do dia, né, e não consegue entregar soluções que sejam competitivas. Então, a gente vem num grande programa de evolução e de modernização da plataforma tecnológica do Itaú Unibanco, que é bastante grande, né, uma plataforma realmente complexa, com todos os serviços bancários existentes dentro do Itaú, que é um banco universal onde tem presença praticamente 100% dos serviços financeiros existentes hoje no mercado. Né? Então, é um programa bastante agressivo de muito investimento. O Ion,
ele se beneficia desse programa, né? Então, imagina que ele é uma camada em cima desta plataforma que consegue, de fato, ter mais velocidade, mais flexibilidade e, portanto, uma solução melhor para o cliente. Ele nada mais é do que um aplicativo de celular que você se identifica e, a partir daí, esse aplicativo obtém todas as informações de investimento que você tem no mercado, que você pede para o Ion trazer. Então, você pode colocar informações de outros bancos, informações do próprio Itaú Unibanco, né, e ele consolida essas informações por tipo de investimento e te traz todo o detalhamento do que você tem, né, e você pode, obviamente, investir, resgatar, etc., os seus investimentos. Então, é uma plataforma bastante pró-consumidor, a gente chama, né, porque ela é específica para o investidor, ela é específica para alguém que está dentro deste mundo querendo, de fato, aprender mais e resolver mais sobre as suas questões financeiras de investimento. No contexto atual do mercado, as novas tecnologias estão surgindo e mudando muito rapidamente. Como que o banco se mantém conectado, atualizado e consegue entender o que faz sentido entre essas novas tecnologias aplicar para conhecer melhor o cliente, para lançar novos produtos? Uhum. É sempre um desafio. Conhecer a tecnologia e conhecer as evoluções. Hoje, para quem é um profissional de tecnologia, você precisa estar conectado no mercado, né? A gente diz que os bons profissionais de tecnologia hoje no mundo estão totalmente interligados, né? E colaboram para a construção de soluções públicas, onde todos consomem dessas soluções e aprendem entre eles. Então, essa conexão, hoje, ela é 24/7. Você trabalha o tempo todo interagindo com outros profissionais no mundo, aprendendo com eles e trazendo esse conhecimento para dentro. E todos os profissionais, em algum nível, fazem parte dessa conexão. Algo interessante de mencionar é que a gente lançou o Cubo, que é um centro de empreendedorismo, em 2015, justamente porque a gente estava vendo essa necessidade, né? O Cubo, ele é, para quem não conhece, ele nada mais é do que um local onde a gente coloca os melhores empreendedores do país, ou tenta buscar os melhores empreendedores do país, para que todos eles estejam no mesmo espaço e possam colaborar entre si com a construção de soluções, né? Essa troca que existe no mundo de inovação e empreendedorismo, ela é riquíssima, porque é uma troca que acontece entre startups, entre grandes empresas, uma série de entidades de classes diferentes que se beneficiam umas das outras, né? Investidores que estão ali presentes, conhecendo os empreendedores, um empreendedor entendendo com o outro que tipo de solução eles estão usando para os seus negócios, mesmo que sejam negócios diferentes. Às vezes eles se conhecem, formam uma nova empresa, ou uma consome do outro, ou fornecem serviços para grandes empresas. Esse dinamismo do empreendedorismo é algo que nos atrai muito, nos atraía na época e que nos motivou a montar o Cubo. E no momento em que a gente monta, então, essa organização e passa a fazer parte desse ecossistema de empreendedorismo, a gente começa a aprender muito mais sobre como aprender com os outros, como fazer parte de um ecossistema maior, né, onde todo mundo colabora. É óbvio, você tem gente que compete um com o outro e aí você isola competidores sempre, mas quando você não compete, você está sempre aprendendo, está sempre colaborando. E pessoas saem de uma empresa, vão para outra, trazem conhecimento. Fazer parte desse ecossistema é riquíssimo para essa nossa evolução e nosso aprendizado. A gente percebe, desde a fundação do Cubo e do crescimento dele, ele cresceu muito, né? Ele começou num prédio de 5 andares, hoje ele está num prédio de 12. A gente começou com 50 empresas e hoje a gente tem mais de 120. E a gente percebeu então, né, que com o crescimento do Cubo mudou totalmente a forma pela qual a gente constrói soluções também. A forma pela qual a gente entrega soluções para o cliente, constrói soluções para os negócios. Porque a gente passou a aprender a consumir soluções prontas, a trocar ideia, a aprender mais. E com isso você está sempre na fronteira, né? As pessoas estão discutindo produtos novos, tecnologias novas, de alguma forma você fica sabendo, alguém traz isso, coloca isso para o ecossistema, para o grupo, e a gente passa então a aprender e a colaborar de volta e a trazer evolução dentro daquele assunto. É muito rico. Hoje a maior dificuldade é você conseguir consumir tudo, não é achar onde está a informação, é saber filtrar aquilo que realmente te interessa, porque existe o risco de você se perder de tanta informação que você tem. Por isso que a gente sempre diz uma máxima: que problema eu quero resolver? É importantíssimo você entender
qual problema você está atacando no momento em que você está buscando novas tecnologias. Porque sem ter essa âncora do problema que você está resolvendo, você corre o risco de simplesmente sair olhando um monte de tecnologias interessantes, e o profissional de tecnologia adora aprender tecnologia nova, né? E aí você se perde, aí você está ali gastando o seu tempo aprendendo milhões de coisas que não necessariamente vão ser úteis no final do dia para o cliente, né? Então, sempre tem a base do problema que você está resolvendo, da hipótese que você está testando, e a partir daí você entra no ecossistema, você busca os seus contatos para buscar soluções que possam resolver esse problema. E sempre aparece muita coisa interessante, né? E aí a roda gira, aí você gera inovação e as pessoas observam isso e a partir daí constroem soluções novas também. Bom, 7 anos já do lançamento do Cubo Itaú, esse espaço de empreendedorismo, e eu já li muitas matérias contando sobre como isso tem ajudado no aculturamento, né, a mudança de cultura dos profissionais do próprio banco. Gostaria de que você comentasse um pouco disso e prospectasse o futuro, né? O que vocês estão planejando, quais as carreiras que vocês estão vendo que vão surgir ou já estão precisando. Perfeito. Você tocou num ponto central, Aline. A questão da cultura, para a gente, é primordial. Você está super certa, com o lançamento do Cubo e a evolução dele, a gente passou a aprender uma forma nova de se relacionar, uma forma nova da gente evoluir, de inovar. E associado a isso, a gente vem discutindo muito a questão da transformação digital associado à evolução cultural, né? As duas coisas elas estão totalmente interligadas, porque se você não tiver uma cultura onde todos os profissionais do banco estejam genuinamente preocupados com o cliente, onde os profissionais do banco estejam genuinamente preocupados em colaborar uns com os outros, em entender o ponto de vista do seu parceiro dentro do banco, onde você, de fato, trabalhe de uma forma que você consiga entregar essa inovação, né? Onde você consiga valorizar o pensamento de todo mundo, onde você consiga abraçar a diversidade, né? Sem perder o foco no seu objetivo, sem perder o foco no seu resultado de fato. Enfim, elementos de cultura que são primordiais para você conseguir fazer essa transformação, para você conseguir adaptar a sua empresa a essa nova realidade de negócios existente hoje no mundo, né? Então a questão cultural ela é central. O Cubo ajudou muito nisso, mas não se resume só ao Cubo, né? E a gente precisa evoluir em todas essas questões como organização para que a gente continue a nossa jornada de transformação em direção ao cliente, para que a gente continue a nossa jornada de evolução como organização. Olhando para frente, essa questão é central, continua sendo central, né? Eu acho que a gente ainda tem um bom caminho de amadurecimento de todos esses conceitos que a gente falou, né? A modernização tecnológica da nossa plataforma vai levar um tempo pela frente ainda, e ela é constante. Não é algo que você modernizou em 2022, que nunca mais você vai ter que olhar, né? Com tecnologias novas, talvez daqui 2, 3 anos você já tenha que fazer adaptações. E essa cabeça de ter esta flexibilidade tecnológica, essa flexibilidade de modelos organizacionais é que é central para você poder se adaptar o tempo todo de acordo com a evolução que você vê no mundo. A certeza que a gente tem é que esse mundo vai se transformar cada vez mais rápido. Se você não tiver uma organização preparada para isso, você acaba ficando para trás, né? Então, trazer de fato esses elementos de flexibilidade para a gente é central. Associado a essa evolução tecnológica, a gente também precisa continuar evoluindo nos nossos modelos de trabalho, consolidar os modelos multidisciplinares, ágeis e em escala, aprender a cada vez mais construir mais hipóteses e soluções para os clientes, testar plataformas, testar produtos e serviços. Isso aproxima do cliente, chamar o cliente para testar junto com a gente, ouvir ideias, construir em conjunto, tudo isso tem oportunidade de evolução, né? A gente sabe ainda que tem bastante espaço pela frente. O Itaú Unibanco é uma empresa grande e complexa e requer muito investimento, muita conversa honesta, né, do que precisa mudar, do que a gente pode fazer melhor. Isso é um traço cultural muito interessante dentro da organização, que a gente está sempre buscando essa melhoria, sempre nos questionando sobre o que a gente não está fazendo bem e o que dá para melhorar. Além de tudo isso, a gente vai assistir coisas que a gente ainda não conhece, né? Tecnologias novas surgindo que a gente não conhece, formas diferentes de você fazer negócio que a gente ainda não imaginou, e a gente vai precisar estar preparado para isso, para que a gente se adapte e esteja sempre progredindo, preferencialmente de forma, como eu falei, colaborativa, né? De forma com a cultura correta, com a cultura proativa em relação ao cliente. Isso é primordial na nossa forma de pensar.
Excelente, Ricardo Guerra, muito obrigada pela conversa. Nossa casa segue de portas abertas sempre que vocês tiverem novidades, quiserem nos contar. E até a próxima. Ótimo, eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês, a gente vai se falando.